Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 629 da 8ª legislatura no dia 8 de agosto de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a primeira chamada do dia. Bancada União Brasil, Cristiana Arndt. Hernani Stenck. Bancada PP, Alceu Santoni. Mike Mota Rodrigues, presente. Douglas Schneider. Presente. Marinês Fischer. Bancada do PLT, Douglas dos Anjos. Lucas Rottich. Ivanir dos Santos. Solicito a vereadora Ivanir que faça a leitura da passagem bíblica do dia. Seja alegre e otimista. Quando se dirigir ao seu trabalho, faça-o de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chegue ao local de trabalho com o coração feliz, e o trabalho se tornará um passatempo, um estimulante que lhe trará a cada novo dia imensas alegrias e felicidade incalculável. Obrigada, vereadora Ivanir. Agora solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata número 16 de 2022. Ata número 16 de 2022, sessão ordinária. Aos 25 dias do mês de julho de 2022, reuniram-se ordinariamente os vereadores que integram o Poder Legislativo do município de Coronel Barros, nas dependências da Câmara Municipal. Cita da Travessa 20 de março, número 1, com início às 18 horas e 15 minutos, sob a presidência do vereador Douglas Augusto Schneider, que após verificar a existência do número legal, invocou a proteção de Deus e solicitou ao senhor secretário Mike Mota Rodrigues que efetuasse a primeira chamada do dia, que acusou a presença dos vereadores Hernani Stenck, Alceu Santoni, Douglas Schneider, Mike Mota Rodrigues, Marinês Fischer, Douglas dos Anjos, Lucas Rottich e Ivanir Strecker dos Santos, estando ausente a vereadora Cristiana Arndt. Em continuidade, deu-se a leitura da passagem bíblica pelo vereador Hernani Stenck. Em seguida, deu-se a leitura da ata número 15 de 2022, colocada em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, deu-se a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Passando o espaço do pequeno expediente, manifestou-se o vereador Mike Mota Rodrigues, saudando os presentes, parabenizou a classe dos colonos e motoristas pela data de comemoração e os exaltou, dizendo que parte da economia coronel barrense é regada com os trabalhos dos mesmos. Com o trabalho dos mesmos, que prestam seu trabalho de maneira incansável à comunidade. Parabenizou também a Escola Miguel Brunier pelos seus 71 anos, a Escola Exemplo, que tem prestado um serviço magnífico aos alunos e à comunidade, a todos que fazem com que a escola seja reconhecida. Novamente, parabenizou os alunos classificados para a segunda fase da BMEP, parabenizou os pais que são em parte responsáveis para que obtenham êxito nas conquistas escolares, citando os Bruno Ketzel, Nicolas Sanches, Pedro Schirmer, Sofia Klam, Alisson Doberstein, Bruna Schuderke, Fernando Schroeder e João Pedro Wojtkowski. Aos seus familiares, professores e servidores da Escola Miguel Brunier, falou a respeito de servidores que têm salários menores, que seu mandato estará sempre à disposição para atender esses profissionais, porque eu mesmo valorizo os servidores públicos do município de Coronel Barros, principalmente os que recebem menos. Mencionou o pedido encaminhado pelo servidor público Carlos Meneghini, que é agente de endemias, junto com uma cópia do projeto aprovado na lei federal, que trata do piso nacional dos servidores e agentes de saúde e também agentes de endemias, com o pedido que o município cumpra com a lei federal, e por esse motivo foi encaminhada uma indicação com o minuto de anteprojeto de lei, com apoio do assessor jurídico Thales. Elenca ainda que os repasses para as agências já estão na conta do município. Precisando somente da sensibilidade e do interesse do Poder Executivo para encaminhar o projeto de lei para essa casa, para que seja cumprido o piso nacional dos agentes conforme a emenda constitucional número 120 de 5 de maio de 2020. Mais uma vez exaltou que o município de Coronel Barros precisa valorizar mais os serviços gerais internos e externos e também os auxiliares de educação 20 e 30 horas, que muitos deles ganham menos que um salário mínimo. Em continuidade, o vereador Douglas dos Anjos, com a palavra, saudou os presentes, exaltou dia 25 de julho, dia do colônia motorista, parabenizou as duas classes que movimentam o país, também passou um recado sobre a escavadeira, que já está há uma semana operando dentro do município de Coronel Barros. Em seguida, o vereador Douglas cedeu o seu tempo para uma consideração do vereador Mike, que agradeceu aos servidores da Secretaria de Obras pelo conselho do sinal piscante da BR-285.
uma questão levantada nas redes sociais, demanda apresentada pelos pais e apresentada também pelo vereador Douglas dos Anjos, e que está consertado. Em continuidade, o presidente da Casa Legislativa, vereador Douglas Schneider, fez suas considerações, explanando que todos os presentes têm ligação com as classes de colonos e motoristas. Essas duas classes tão nobres que são responsáveis por 40% do PIB gaúcho. Algo muito relevante, tendo em vista que no Rio Grande do Sul há regiões com grande desenvolvimento industrial, reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, e deixou seus mais sinceros votos de parabéns. Também exaltou a movimentação que aconteceu no município de Santo Ângelo, na ampliação do aeroporto Cepete Araju, união essa que serve de exemplo para todos, para o Estado e para todo o país, produtores rurais, sindicatos e várias entidades, até da ACI. Uniram-se para realizar terraplanagem, efetivada por mais de 70 produtores de forma voluntária, obra que teria duração de 6 meses, ser realizada pelo Estado. Porém, foram realizadas em 9 dias e meio por esses trabalhadores que não mediram esforço. Tiraram os recursos do próprio bolso, como combustível, funcionários, máquinas, enfim. Como é conhecida, mais 60 tratores, o que mobilizou e beneficiou toda a região. Comércio, turismo, até questão de saúde. Exaltou a força da comunidade, quando unida nada é impossível. Ressaltou a data simbólica do colono e do motorista, mas o respeito, o carinho enorme por essas classes, sendo filho de pequenos produtores rurais. Sabe o quanto é honroso esse trabalho. Citou que precisamos sim, como Câmara de Vereadores, como comunidade, engajar-nos mais em prol do desenvolvimento de Coronel Barros e da região. Registrou. Falou 71 anos da Escola Miguel Burnier, no dia 21 de julho, que a escola tem por tradição formar excelentes alunos. E por ser de outro município, sempre ouviu falar da qualidade do ensino que é oferecido no município de Coronel Barros. E agora, um pouco mais de 10 anos residindo no município, pôde perceber o quão importante e o quão diferenciado é o ensino prestado pela escola. Falou da valorização aos profissionais que ali trabalham, não só os professores, diretores, os próprios motoristas que fazem o transporte escolar. Também os pais que fazem parte do CPM e do movimento que eles têm frente ao colégio, o qual é de grande valia, angariando recursos e muito mais. Em continuidade, deu-se a segunda chamada do dia, que acusou a presença de 8 vereadores, estando ausente a vereadora Cristiana Arndt. Passando-se na hora do dia, deu-se a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 36, que estabelece normas para a legalização de obras irregulares. Após essa leitura do projeto de lei número 36, não havendo manifestação dos vereadores, colocado em votação, restou o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, deu-se a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 37, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e dar outras providências. Após deu-se a leitura do projeto de lei número 37, não havendo manifestação dos vereadores, colocado em votação, restou o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário fez a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e a Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 38, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e dar outras providências. Após deu-se leitura do projeto de lei número 38, sem manifestação dos vereadores, colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, fez a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de contas 00327402 0019-2 no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, de governo do senhor prefeito e vice-prefeito de Coronel Barros, referente ao exercício de 2019. Sem manifestação, colocado em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Em continuidade dessa leitura do parecer 21.085 e abertura para a sustentação oral do advogado do prefeito, que dispôs de 15 minutos. Com a palavra, Pedro Marosca, advogado do prefeito, saudou todos e expressou a satisfação na condição de assessor jurídico do município de Coronel Barros, em estar presente na oportunidade para fazer a defesa oral do senhor prefeito municipal do que diz respeito aos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas no processo de análise técnica da prestação de contas do exercício de 2019. Salientou que, embora as contas já estejam aprovadas pelo Tribunal de Contas, no seu parecer técnico, a Câmara de Vereadores tem a competência para julgá-las e, nesse julgamento que é político, verificar se os interesses maiores do município estão sendo preservados, com vista à realização do bem comum e assim levar com ética e com responsabilidade ao conhecimento da comunidade se o gestor está cumprindo com as políticas públicas, segundo as diretrizes fixadas pela lei orgânica
Em suma, a administração municipal presta contas por meio do seu prefeito na condição do chefe do executivo, que tem a função de agregar as contas aos demais poderes e entidades da administração indireta e submeter ao respectivo parlamento, que é esta Casa Legislativa, que por sua vez profere um julgamento estritamente político após o parecer técnico do Tribunal de Contas, ao qual não está vinculada. Tampouco comprometeram os interesses do município, uma vez que as ocorrências apontadas pelo Tribunal de Contas consistem apenas em falhas técnicas e não de natureza contrária, mas que foram devidamente justificadas naquela casa e quando aquela Corte de Contas, sendo que nada comprometeram a execução do orçamento, o cumprimento dos programas previstos em lei, o orçamentário anual e o atingimento das metas estabelecidas. Quais foram as ocorrências com as falhas apontadas? Se trata apenas de pequeno erro ou falha que diz respeito à disponibilização de algumas pouquíssimas informações no site do município e que nem de longe teriam o poder de causar algum tipo de dano ao erário público. Devemos salientar que as falhas ocorridas sequer podem ser atribuídas ao senhor prefeito, uma vez que essas ocorreram, como muito foi explicado na defesa apresentada, junto ao Tribunal de Contas, pela ocorrência de uma invasão causada por hackers no sistema da prefeitura. Tanto isso é verdade que os próprios conselheiros do Tribunal de Contas, aos quais apenas foram informados do fato através de documentos enviados a eles, entenderam e acataram tal justificativa. Sendo assim, essa defesa acredita piamente que os senhores que vivenciaram os acontecimentos e que na época se mostraram tão indignados com o fato, quanto o próprio prefeito, também reconhecerão que não houve sequer negligência por parte do prefeito. Sendo assim, não há culpa e não há dolo. Não há motivo para qualquer tipo de condenação. Essa defesa acredita que restaram suficientemente esclarecidos os motivos que levaram o Tribunal de Contas do Estado a emitir parecer favorável. A presidência comunicou que o projeto de lei 40/22 tramitará na Comissão de Constituição e Justiça, da Lei de Desenvolvimento Social e na Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Logo após, fez a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 41, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. A presidência comunicou que o projeto de lei número 41 tramitará na Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Dando sequência dessa leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 4 do Poder Legislativo, que denomina Praça Municipal Edith Scherer, localizada no quarteirão, formado pelas ruas Otávio Francisco Panassolo, Martim Schuderck, Arnoldo Rintz e Travessa João Balduino Kronbauer, no loteamento habitacional Novo Horizonte, cidade de Coronel Barros, e da outras providências. A presidência comunicou que o projeto de lei legislativo do número 4 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Fez-se a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Sob indicação número 2, de autoria da vereadora Cristiana dos Santos Arte, da bancada União Brasil, logo após a leitura da indicação número 2, colocada em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Em continuidade dessa leitura da indicação número 3, de autoria do vereador Mike Mota Rodrigues, assunto adequação do piso nacional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, com minuto dentro do projeto de lei. A presidência comunicou que a indicação 3 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Em seguida, fez a leitura da indicação 4, de autoria da vereadora Ivanildo dos Santos, do PLT, assunto retomado do antigo programa Minha Casa Minha Vida, atual programa Casa Verde e Amarela. A presidência comunicou que a indicação da vereadora tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Passando aos requerimentos, deu-se a leitura do pedido de informação número 2, de autoria do vereador Alceu Santoni, assunto transferência de terrenos no loteamento habitacional Nova Esperança. O presidente então passou a palavra ao vereador Alceu, que cumprimentou a todos e afirmou que acompanha e participa da Câmara de Vereadores há anos, e já tem vários mandatos e se sentiu na obrigação de fazer essa indicação, pois as pessoas que ali estão ganharam as casas do governo federal, mas os terrenos foram comprados com verba municipal, e que os mesmos merecem ter suas propriedades escrituradas, sendo que é dado muita coisa para a gente que vem de fora, que nada contribui para o município e dá também áreas de terra para os nossos daqui de Coronel Barros, que foi contrário a um projeto que teve, onde foi dado 11 mil metros de área de terras para fazer uma construção e acho um exagero. Acho que tem que repartir o pão com todos, que esses moradores já estão nessas residências há mais de 10 anos.
Portanto, já têm qualificações de serem efetivados e confeccionadas as escrituras. O mesmo afirma já ter falado pessoalmente com o prefeito municipal e que o mesmo lhe deu garantia que a indicação voltará como projeto de lei para essa casa. Em seguida, o presidente agradeceu ao vereador e disse esperar que essas pessoas consigam, então, escriturar os seus imóveis e comprometeu-se com a causa. Em seguida, deu-se a leitura do pedido de providência número 17, autoria do vereador Douglas Schneider, assunto pintura da faixa de pedestre BR-285, trecho de passagem dos estudantes. O presidente então convidou os alunos da Miguel Burnier, presentes para retirada das moções de aplausos, para passarem à frente para tirarem uma fotografia. Juntamente convidou o vereador Alceu Santoni, que ajudou na proposição, registrando assim a conquista dos alunos da prova da OBVEP. Dando sequência, agradeceu a presença dos meninos e dos pais, afirmando que os mesmos são exemplos para os colegas de séries inferiores e tem certeza que no próximo ano mais alunos estarão sendo classificados. Parabenizando-os mais uma vez, lembrou também que no dia 4/6 encaminhou um pedido de providência ou uma indicação para a instalação de câmeras de alta qualidade e de melhor resolução para auxiliar no trabalho da Brigada Militar no município, e que estão sendo feitos novos pórticos, um investimento alto, que venha embelezar ainda mais o município, e dizer ter certeza que junto com os pórticos virá as câmeras de segurança. Exalta a presença do sargento Célio, comenta que tal pedido aumentaria ainda mais a segurança da cidade e acrescentaria nos serviços dos policiais militares, que desempenham o trabalho muitas vezes com efetivo reduzido. Passando o espaço das explicações pessoais, não havia nenhum vereador inscrito. Esgotadas as matérias, a presidência declarou encerrada a sessão às 19h27, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos senhores presidente e secretário. Está em discussão a ata. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco a mesma em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Ata aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências e comunico que há vagas para o pequeno expediente. Ofício número 36 de 2022. Eugênio de Castro, Rio Grande do Sul, 9 de agosto de 2022. Prezado presidente, no momento em que cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares desta casa, vimos através desse parlamento, representado pelo presidente do Paço Legislativo, Daltro Barbosa de Abreu, juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores Eugênio de Castro, convidar todos os vereadores desse egrégio Poder Legislativo para participarem no município de Eugênio de Castro, no dia 19 de agosto, às 19 horas, da reunião da LM, tendo por local a sede da Câmara de Vereadores, Sítio Rua Manuel Fernandes, número 200, em Eugênio de Castro. Será uma reunião de trabalho, onde teremos uma palestra com o presidente da Alvergue, Silomar Garcia, que abordará a estrutura da Câmara Municipal, prerrogativas, competência, inviabilidade e assuntos gerais. Sendo que tínhamos para o momento, e certo que podemos contar com vossas presenças, aproveitamos o ensejo para enviar votos de elevada estima e apreço. Daltro Barbosa de Abreu, presidente da Câmara de Vereadores de Eugênio de Castro. Passando ao espaço do pequeno expediente, comunico que não há nenhum vereador inscrito. Informo que na próxima sessão ordinária, no dia 22 de agosto de 2022, será disponibilizada a tribuna para a manifestação da comunidade nos termos do regimento interno da Casa, de modo que os interessados devem realizar a sua inscrição na Secretaria da Câmara de Vereadores, em horário comercial de trabalho, das 8 às 12 da manhã ou das 13h30 às 17 horas, sendo limitado a um número de 3 inscrições. Solicito ao senhor secretário que faça a segunda chamada do dia. Bancada do União Brasil, Cristiana Arndt, Hernani Stenck. Bancada do Progressistas, Alceu Santoni, Douglas Schneider. Presente. Marinês Fischer. Mike Mota Rodrigues, presente. Bancada do PDT, Douglas dos Anjos, Lucas Wotrich e Ivanir dos Santos. A presidência constatou a presença de 9 vereadores. Entrando na ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos
Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 39 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar a obra de melhoria que menciona e dá outras providências. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando a legalidade que o município pretende beneficiar os usuários do sistema viário local. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2022. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando que ainda restam poucas ruas a serem pavimentadas no município. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 39 de 2022. Projeto de lei número 39, de 22 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar a obra de melhoria que menciona e dá outras providências. Artigo 1º. Em decorrência de execução pelo Poder Executivo Municipal das obras de pavimentação asfáltica nas ruas abaixo mencionadas, será cobrada a contribuição de melhoria observando critérios a serem definidos por esta lei. Primeiro, Rua José Roberto Vogt, sobre calçamento, partindo do prolongamento da Rua João Alfredo Scherer, no sentido leste, em uma extensão de 208 metros. Segundo, Travessa Guilherme Jung, sobre calçamento entre as ruas José Roberto Vogt e via lateral da BR-225, em uma extensão de 55 metros. Terceiro, prolongamento da Rua João Alfredo Scherer, sobre calçamento, partindo do início do calçamento após o trevo de acesso ao município, BR-285, lado norte, sentido linha Busler, em uma extensão de 107 metros. Artigo 2º. Para a realização da cobrança de melhoria serão observados os seguintes critérios. Primeiro, serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuem frente para as vias indicadas. Segundo, o valor da contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado em decorrência da execução das obras, e como limite total a soma das valorizações, observado o percentual máximo de 30%, para as obras de pavimentação asfáltica sobre calçamento do custo final da obra. Artigo 3º. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração publicará edital prévio à execução das obras, contendo, entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes. Primeiro, delimitação das áreas diretamente beneficiadas e a relação dos proprietários de imóveis nelas compreendidos. Segundo, memorial descritivo do projeto para cada rua. Terceiro, orçamento total parcial do custo de cada obra. Quarto, determinação da parcela do custo das obras a serem ressarcida pela contribuição com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio, contendo em anexo a planilha de cálculo, observado disposto no inciso 2º do artigo 1º. Parágrafo 1º. Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pelas obras públicas têm o prazo de 30 dias, a partir da data de sua publicação, a partir da data da publicação do edital, para a impugnação de qualquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova. Parágrafo 2º. Os requerimentos de impugnação de reclamação, como também quaisquer recursos administrativos, não suspendem o início ou prosseguimento das obras. Artigo 4º. As avaliações dos imóveis, prévia e posterior à realização da obra, serão efetivamente, independentemente dos valores que constarem no cadastro municipal, sem prejuízo de sua utilização, se estiver atualizado de acordo com o valor de mercado. Artigo 5º. Após a conclusão da obra, a Secretaria de Obras e Viação, através do setor de engenharia, realizará nova avaliação dos imóveis inseridos na zona de influência da obra pública, apurando o valor de cada imóvel, após a execução da mesma, a fim de estabelecer o diferencial de valorização, assim entendido como sendo a diferença entre o valor anterior à obra pública e posterior à obra pública. Parágrafo único. Os valores obtidos nas avaliações referidas nesse artigo e artigo anterior balizarão a observância dos limites individuais da cobrança da contribuição de melhoria.
que não poderá ser superior ao limite de valorização individual de cada imóvel. Artigo 6º. O cálculo para efetivo lançamento de contribuição de melhoria tem como limite total a despesa realizada com a execução da obra pública e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel, que deverá ser rateada entre os imóveis por ela beneficiados, proporcionalmente ao custo da obra e em função de fatores individuais de valorização, nos termos de que dispõe o artigo 81, inciso 11º da Lei Complementar nº 006/2017. Artigo 7º. Após a execução das obras, será publicado novo edital contendo, entre outros, os seguintes elementos. Primeiro, demonstrativos de custo e valorização de cada imóvel. Segundo, valor da contribuição de melhoria devida por cada contribuinte. Terceiro, prazo para o seu pagamento, suas prestações e vencimentos. Quarto, prazo para impugnação. Quinto, forma, local e forma de pagamento. Parágrafo 1º. Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pelas obras públicas serão individualmente notificados do lançamento da contribuição de melhoria, podendo, no prazo de 30 dias, contados do recebimento, oferecer impugnação. Parágrafo 2º. A impugnação deverá ser dirigida à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças através de petição protocolada, nos termos da legislação municipal tributária vigente e poderá questionar. Primeiro, o erro na localização e dimensões do imóvel. Segundo, o cálculo dos índices atribuídos. Terceiro, o valor da contribuição. Quarto, o número de prestações. Parágrafo 3º. Não será admitida a impugnação ou parte dela, que pretenda rediscutir quaisquer dos elementos técnicos referidos no edital prévio. Artigo 8º. O contribuinte poderá efetuar o pagamento da contribuição de melhoria dentro do prazo estabelecido na notificação de lançamento em parcela única, com 10% de desconto sobre o valor. Artigo 9º. O contribuinte poderá optar pelo pagamento em uma única parcela na data do seu vencimento da primeira prestação. Hipótese, esta é a qual será concedido desconto de 10%, ou em até 48 parcelas mensais, iguais e consecutivas, devendo ser observado o valor mínimo de cada parcela de 15 VRMs. Parágrafo 1º. Os valores de prestações serão convertidos em valor de referências municipal, VRM, em vigor na data do lançamento, cuja expressão monetária será observada na data do pagamento. Artigo 10º. Os casos omissos a essa lei serão aplicados, no que couber, as normas constantes na Lei Complementar nº 006, de 30 de novembro de 2017. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 22 de julho de 2022, Prefeito. Está em discussão o referido projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto número 39 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 40 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e dar outras providências. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Projeto de lei número 40. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza ao presidente voto favorável, considerando que a contratação de pessoal por tempo determinado será para atender o setor sanitário e de meio ambiente do município. Sala das comissões, 1º de agosto de 2022. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 40. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza ao presidente voto favorável, considerando a legalidade que há recursos disponíveis para a contratação. Sala das comissões, 1º de agosto de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 40. Projeto de lei número 40, de 22 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender às necessidades emergenciais e dar outras providências. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a contratar pessoal por prazo determinado
em situação emergencial de relevante interesse público, conforme prevê o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e os artigos 195 e 196, inciso 4 do regime jurídico único dos servidores municipais. Artigo 2º. A necessidade da contratação de que trata o artigo anterior é a que segue. Quantidade 1, denominação fiscal, sanitarista e meio ambiente, carga horária 20 horas semanais, vencimento R$ 1.349,46. Parágrafo único. A reposição dos vencimentos fixados nesse artigo será concedida na mesma data nos mesmos índices da revisão geral concedido aos servidores do quadro geral do município. Artigo 3º. O prazo de vigência do contrato de que trata o artigo 2º será de 1 ano, podendo ser renovado pelo mesmo período ou rescindido a qualquer momento se não houver mais necessidade. Artigo 4º. As atribuições do contratado a que se refere o artigo 2º serão idênticas às atribuídas para o cargo de provimento efetivo. Artigo 5º. A despesa decorrente da aplicação da presente lei será atendida por dotação própria do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 22 de julho de 2022, prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 41 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 41. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando que se trata de abertura de crédito adicional especial, destinado à abertura de dotação orçamentária. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 41 de 2022. Projeto de lei número 41, de 22 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial, no valor de R$ 20.000, destinados à abertura das seguintes dotações orçamentárias. 04. Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. 01.12.361.0002.2.005. Manter as atividades da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Elemento de despesa 3.1.90.04. Contratação por tempo determinado, R$ 8.000. 01.13.391.0013.2.052. Manter as atividades da Casa de Cultura. Elemento de despesa 3.1.90.36. Outros serviços terceiros de pessoa física, R$ 12.000. Artigo 2º. Para a cobertura dos créditos abertos no artigo 1º, valer-se-á da redução das seguintes dotações orçamentárias. 04. Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. 01.12.361.0002.2.005. Manter as atividades da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Elemento de despesa 3.1.90.11. Vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil, R$ 8.000. 01.27.812.0014.1.041. Construir complexo esportivo. Elemento de despesa 4.4.90.51. Obras e instalações, R$ 12.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 22 de julho de 2022, prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto de lei número 41 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura
dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei do Legislativo número 4 de 2022, que denomina Praça Municipal Edith Scherer, localizada no quarteirão formado pelas ruas Otávio Francisco Panazzolo, Martin Schwiderke, Arnoldo Hintz e Travessa João Balduino Kronbauer, no loteamento habitacional Novo Horizonte, na cidade de Coronel Barros, e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza ao presidente voto favorável, uma vez que se trata de uma praça pública e por não ter nome definido, então optou-se por denominar Praça Pública Edith Scherer e por não haver impacto no orçamento do município, saldo das comissões, 1º de agosto de 2022. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais postos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza ao presidente voto favorável, uma vez que se trata de uma praça pública e por não ter nome definido, então optou-se por denominar Praça Pública Edith Scherer. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 04 de 2022. Antes da leitura do projeto de lei, eu vou fazer a leitura da justificativa do projeto, novamente. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 04 de 2022, que estou enviando para a apreciação dos senhores vereadores, que dispõe sobre a denominação de praça municipal localizada no quarteirão formado pelas ruas Otávio Francisco Panazzolo, Martin Schwiderke, Arnoldo Hintz e Travessa João Balduino Kronbauer, no loteamento habitacional Novo Horizonte, na cidade de Coronel Barros, Rio Grande do Sul. Considerando a existência dessa praça municipal junto ao loteamento habitacional Novo Horizonte, e a mesma está sem denominação e em uso. A senhora Edith Scherer nasceu na data de 6 de julho de 1938 na cidade de Tucunduva, Rio Grande do Sul. Filha de Adelino Bonfante e Olinda Bonfante. Formou-se professora na Escola Normal Rural Assis Brasil, atual IMEAB, e formou-se em letras pela FIDENE. Casou-se com Olivar Scherer em 2 de maio de 1964, em Coronel Barros, onde passou a atuar como professora e diretora da Escola Rural, hoje Escola Miguel Burnier, por 23 anos. Após atuou como professora na Escola São Geraldo, em Juí, Rio Grande do Sul, onde também participou ativamente da Igreja São Geraldo, como catequista, festeira da Festa da Uva e demais ações sociais da igreja. Bem como participou das ações sociais do Lions Clube Juí, por mais de 40 anos. Em Coronel Barros atuou em diversos setores da comunidade, na Capela São Sebastião como catequista, no Clube Ipiranga na área social, e acompanhando sua esposa em suas atividades políticas. Participou do movimento emancipacionista do município, onde após emancipado, ajudou na criação das leis municipais, na fundação do Clube 45, Saber, Sentir, Saudade e Servir, formando jovens na área técnica de agricultura e cooperando com a Ascar Emater. Ainda participou da formação do grupo da terceira idade Renascer para a Vida. Sendo formado em letras, foi quem desenhou as letras góticas do pórtico da entrada do município. Mãe de 5 filhos, Neide, Denise, Oliverson, Lígia e Johnny. Avó de 9 netos e bisavó de 1 bisneto. A senhora Edith veio a falecer no dia 25 de julho de 2021. Na certeza de contarmos com a aprovação, reiteramos o protesto em estima e consideração. Na sequência, o projeto de lei. Projeto de lei número 04, de 22 de julho de 2022, que denomina Praça Municipal Edith Scherer, localizada no quarteirão formado pelas ruas Otávio Francisco Panazzolo, Martin Schwiderke, Arnoldo Hintz e Travessa João Balduino Kronbauer, no loteamento habitacional Novo Horizonte, na cidade de Coronel Barros e da outras providências.
Artigo 1º. Fica denominada a praça localizada no quarteirão formado pelas ruas Otávio Francisco Panassolo, Martin Schuderck, Arnoldo Rins e Travessa João Baldoni Kronbauer, no alojamento habitacional Novo Horizonte, com praça municipal Edith Scherer. Artigo 2º. Esta denominação passa a fazer parte do mapa anexo à Lei Municipal número 1902, de 22 de dezembro de 2015, que denomina Novo Horizonte o loteamento habitacional situado na rua Otávio Francisco Panassolo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 20 de julho de 2022, prefeito. Está em discussão o referido projeto de lei. Está com a palavra a vereadora Cris, da bancada do UB. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, familiares, hoje aqui presentes, o Olivar, o Oliverson, a Neide, o Paulo. É com imensa alegria que a gente trouxemos esse projeto para esta casa, vendo que é a primeira mulher a ser homenageada em nosso município. E, com toda a certeza, está nos representando muito bem enquanto mulheres. Pudemos acompanhar um pouquinho do histórico da dona Edith, da sua vida, de tudo que ela fez, de tudo que ela nos proporcionou, de todos os ensinamentos. Tive a oportunidade de conviver com a dona Edith por 12 anos e posso dizer com toda certeza, claro que foram poucos, perto dos familiares, mas que era uma pessoa muito íntegra, correta, e sempre tinha uma palavra para nos ajudar, para nos consolar, e sempre com grandes ensinamentos. E acredito que, assim como hoje, os familiares que estão aqui, estamos todos muito orgulhosos por esta mulher forte, guerreira, que lutou até o seu último segundo de vida por estar nos representando. Digo que estou bastante emocionada e agradecer a presença de vocês aqui, e dizer que, com certeza, a dona Edith não será esquecida e que não é só um nome numa placa. Ela está representando o nosso município e estamos rendendo a ela algumas homenagens ao tanto que ela fez por nós. E garanto que essas homenagens são muito pouco perto do que ela merece. Muito obrigada, agradeço com a compreensão de todos e, com certeza, hoje me emociono falando com vocês e conheci ela e acompanhei. Homenagem merecida. Obrigada por terem vindo. Obrigada, vereadora Cristiane. Está com a palavra o vereador Mike Mota. Senhor presidente, demais colegas vereadores, familiares da nossa eterna primeira-dama Edith Scherer aqui presentes, eu gostaria de parabenizá-los. Também na figura do nosso vice-prefeito Olivar Scherer, hoje aqui presente também na nossa sessão ordinária. Parabenizar a vereadora Cristiana pela proposição, a executivo municipal, muito mais do que merecida. A senhora Edith Scherer, que será sempre a nossa eterna primeira-dama do município de Coronel Barros, que lamentavelmente nos deixou neste ano. Dizer que nós sentimos muito, mas que nos sentimos também agraciados de poder fazer essa homenagem mais uma vez, repito, para a senhora Edith Scherer. Parabéns novamente, vereadora Cristiana, e ao Poder Executivo Municipal. E obrigado aos familiares pela presença. Obrigado, vereador Mike. Sendo assim, colocamos em votação o referido projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto número 4, proposto pelo Legislativo, aprovado por unanimidade de votos. Gostaria de pedir aos vereadores que se coloquem de pé em uma salva de palmas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre a indicação número 3
de 2022, referente à adequação ao piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, com minuta de anteprojeto de lei. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presidente voto favorável, considerando que a indicação tem respaldo legal, conforme exposto no parecer jurídico. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2022. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presidente voto favorável, considerando a emenda constitucional número 120, 2022, sobre o vencimento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, nos termos do parágrafo 9º do artigo 198 da Constituição Federal. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 3 de 2022. Indicação número 3, Mike Mota Rodrigues, PP. Adequação ao piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, com minuta dentro do projeto de lei. Mike Mota Rodrigues, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno, a seguinte indicação quanto ao projeto de lei. Ao senhor prefeito municipal, com exceção da emenda constitucional número 120 de 2022, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias fora fixado em valor não inferior a 2 salários mínimos, nos termos do parágrafo 9º do artigo 198 da Constituição Federal. Outro sim, o parágrafo 11º do artigo 198 da Constituição Federal de 88. Explica que os valores para o tal pagamento serão repassados pela União e não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com o pessoal. Além disso, conforme consulta os repasses do Fundo Nacional de Saúde em anexo, os valores já foram repassados ao município. Desse modo, tendo em vista que atualmente o município não está realizando o pagamento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias, estabelecido na Carta Magna de 1988, solicitando que seja cumprido e pago o vencimento adequado os profissionais em comento, visto que os valores já foram repassados, necessitando apenas da regulamentação pelo município, a qual sugerimos no anteprojeto de lei que segue em anexo. Anteprojeto de lei número 1, de 20 de julho de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Coronel Barros a incluir na LOA e no PPA o pagamento do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, conforme a emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo do município de Coronel Barros autorizado a incluir na lei orçamentária anual e no plano plurianual do exercício de 2022 os valores respectivos ao piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, conforme a emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Coronel Barros, 20 de julho de 2022. Está em discussão a indicação. Está com a palavra vereador Mike Mota, bancada do PP. Senhor presidente e demais colegas vereadores, eu gostaria de fazer apenas mais uma manifestação a respeito desse anteprojeto, que na outra semana eu já havia manifestado, inclusive salientar que essa semana ainda o presidente Bolsonaro assinou garantindo os repasses para os agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde, que muitos são pouco valorizados, na verdade, sempre foram, agora não serão mais. E também são profissionais que atuaram de maneira incansável na pandemia do coronavírus, que está, graças a Deus, estamos seguindo em frente, mas que merecem a devida valorização, e com certeza o Poder Executivo traz esse reconhecimento a esses profissionais. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador que queira se manifestar, colocamos o mesmo em votação.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Indicação aprovada por unanimidade de votos. Solicitamos então ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social, e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre a indicação número 4 de 2022, referente à retomada do antigo programa Minha Casa Minha Vida, atual programa Casa Verde e Amarela. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Indicação número 4. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando que há vários anos o programa antigo Minha Casa Minha Vida, hoje atual programa Casa Verde e Amarela, não está aberto à população, que está reivindicando como seus direitos. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2022. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando o direito à moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 4. Indicação número 4, de autoria da vereadora Ivanir dos Santos, PDT. Retomada do antigo programa Minha Casa Minha Vida, atual programa Casa Verde e Amarela. Ivanir dos Santos, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno, a seguinte indicação ao prefeito municipal. Tendo em vista o clamor popular acerca do direito à moradia, encostado no artigo 5º da Constituição Federal, solicito que seja retomado o programa Minha Casa Minha Vida, atual programa Casa Verde e Amarela, para oportunizar aos munícipes que possam ser beneficiados e constituírem uma residência digna, visto que o programa encontra-se inativo há vários anos. Ivanir Struecker dos Santos. Está em discussão a indicação número 4. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, colocamos o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Indicação aprovado por unanimidade de votos. Passando aos requerimentos, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do pedido de voto de pesar número 6, de autoria das bancadas do UB, PP e PDT, pelo falecimento do saudoso Paulo Roberto Basso. Voto a pesar número 6, Poder Legislativo. Os signatários vereadores integrantes da bancada União Brasil, Progressistas e PDT requerem, nos termos regimentais, em regime de urgência, a consignação nos anais da Casa de Voto e pesar pelo seguinte falecido, conforme prevê o parágrafo único do inciso 5º do artigo 113 do Regimento Interno. Paulo Roberto Basso, 22/7/2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do pedido de providência número 18, de autoria do vereador Mike Mota Rodrigues, da bancada do PP. Assunto iluminação pública. Pedido de providência número 18, Mike Mota Rodrigues, PP, iluminação pública. Mike Mota Rodrigues, da bancada do PP, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, conforme prevê o artigo 142A do Regimento Interno, o seguinte pedido de providência pelo prefeito municipal. Tendo em vista a solicitação da comunidade, na busca por maior segurança e visibilidade noturna, solicita a instalação de lâmpadas na rua Otávio Francisco Panassolo, no trecho entre a Rua da Imigração e BR-285. Passando ao espaço das explicações pessoais, comunico que não há nenhum vereador inscrito. Agradecemos a presença hoje aqui nesta casa do Liverson, da Neide, do Paulinho, do vereador, do nosso vice-prefeito, hoje prefeito em exercício, Olivar Scherer, que hoje também, apesar de seus 80 e tantos anos, se fez presente hoje numa audiência pública que começou às 11 horas da manhã e foi até às 13 horas da tarde. Isso mostra o compromisso que, apesar da idade, ele tem com a comunidade e com todos os munícipes.
és exemplo, seu Olivar, e continua sendo fonte de inspiração para muitas pessoas que, no meu caso, que começaram a participar da vida pública, política há pouco tempo. Parabéns. E também quero parabenizar a vereadora Cristiane pela sensibilidade que, partindo de uma mulher para mulher, é uma homenagem que fica ainda mais bonita. E com certeza isso é apenas um símbolo por tudo que ela representou, a dona Edith, para a comunidade e os ensinamentos que ela aqui deixou. Esgotadas as matérias, a presidência declara encerrada a sessão e agradece a presença dos nobres vereadores, ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais, muito obrigado. Próxima sessão ordinária acontecerá no dia 22 de agosto de 2022. Boa noite.